Obrigado. Bom dia, pessoal. Instagram, ok? Vamos lá. Bom dia, Marcele. Pessoal, estava imaginando hoje de manhã uma corte, né? A gente falou muito ontem sobre arrependimento, sobre mudança, sobre confissão, sobre trazer à luz, né? O que está errado e corrigir. Também falamos sobre a questão do perdão, como funciona o perdão. Porque muitas vezes nós recebemos o perdão só parcial. É um perdão baseado em uma possibilidade de ser liberado de algo. Eu estou dizendo isso porque é a sensação que eu tenho quando converso com a maioria dos cristãos. Quando eu falo maioria, estou falando de 9 em cada 10, não estou falando nem de 7 ou 8. 9 em cada 10 cristãos que eu converso, eles estão mais focados no pecado, no errado, na condenação, do que no que Jesus fez. Dessa forma, a gente cria uma igreja legalista e a gente cria uma comunidade com foco na condenação e não na restauração. Porque a restauração, a partir do momento que eu tenho um erro, e com certeza todos temos, a partir do momento que eu tenho um erro, ela depende de eu receber algo que eu não mereço, porque eu já errei, já comprometi a relação com Deus, com a igreja, e que nada que eu esteja dizendo aqui sirva para entendermos que nós temos a liberdade de errar. Nós não temos essa liberdade. Nós temos que acertar, nós temos que andar direito, nós temos que nos preocupar com a santidade, nós temos que, de glória em glória, de fé em fé, e amadurecendo até se tornar a imagem de Cristo plena. Esse é o objetivo. E eu acredito que aqueles que buscam se tornarão como Cristo aqui na Terra, irrepreensíveis. E eles serão, no último dia, transformados, tá? Talvez eu fale isso um pouquinho no próximo fio. Mas eu queria que você imaginasse uma corte, porque há uma corte no céu, corte de julgamento. Então, há uma corte, há um juiz, e ele está sentado, e de um lado tem um advogado de defesa e do outro tem um advogado de acusação. Então, eu não sou especialista nisso, então se tiver alguma coisa errada, me ajuda aí. Mas, basicamente, a gente tem três pessoas ali, um acusando, um defendendo e um decidindo. E tudo que a gente faz e fez passa por esse tribunal, por essa corte. E aí o advogado de acusação, o trabalho dele, eu queria que você focasse um pouquinho nele, porque ele está um pouquinho dentro de nós, ele está um pouquinho dentro dos pastores, ele está um pouquinho dentro do sistema da igreja. A gente, como homem caído, mulher, quando eu falo homem, não estou falando do gênero, né, masculino, mas como ser humano caído, a gente carrega essa natureza de advogado de acusação. E às vezes a gente foca nisso e se preocupa em ser o advogado de acusação. A gente tem visto, e eu tenho citado isso várias vezes, porque eu sei qual é o propósito desse movimento. Tem havido um grande movimento de pastores acusarem pastores, e se eu fosse trazer isso à luz numa mesa com esse grupo, seria basicamente que no último dia, Jesus vai virar para aqueles que fizeram milagres, curaram enfermos, expulsaram demônios, pregaram na igreja, subiram no púlpito, tocaram na banda, e não andaram direito, ele simplesmente vai dizer para eles: eu não vos conheço. Então, a tratativa de Jesus é dentro de um julgamento, e ele poderia, a qualquer momento, fazer movimentos para mudar isso. E ele não faz. Não faz, eu estou limitando. Ele faz, mas ele faz da maneira dele. Ele não precisa expor. O objetivo de Jesus é restaurar pessoas. Ou então ele não poderia dizer que ele entregou a graça, ele não poderia dizer
falar sobre arrependimento, sobre mudança, sobre confissão de pecados, sobre busca o seu irmão em secreto ali, conversa com ele, busca ele se arrepender. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. É o que a Bíblia diz. Se não, aí a gente vai para níveis maiores de gestão da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso está acontecendo no nível de liderança, porque isso é uma cultura dentro da igreja. Então, mesmo que eu não seja um líder, normalmente eu estou julgando situações. Então, eu carrego a característica desse julgador, desse acusador, desse advogado de acusação. Qual é o objetivo do advogado de acusação, gente? Só tem um objetivo: condenar. E aqui o papo não é sobre essas lideranças, mas eu estou trazendo isso para ilustrar. O objetivo do advogado de acusação é condenar. O objetivo do advogado que fica expondo situações é condenar. E qual é o objetivo do advogado de defesa? E é óbvio, né? É livrar, é libertar. Eu não sei qual a palavra técnica aí, jurídica para isso, mas o objetivo do advogado de defesa é que a pessoa receba de forma legal a liberdade dela. Então, Jesus usa de forma legal, porque ele não muda a lei, ele não sobrepõe a lei, ele diz assim, está condenado também concordo, o Marcelo errou, o Gideão errou, o Vitor errou, o Isaías errou, o Ricardo errou, o Newton errou, e agora eles precisam pagar, só que eu vou pagar no lugar deles. Então, a partir dali, eles legalmente são livres. Então, o tribunal funciona basicamente assim, porque eu quero voltar àquela questão da balança. Às vezes a gente acha assim, porque eu faço mais coisas boas do que o meu irmão, eu sou melhor que ele. Porque eu sou um pastor que não adulterou, eu me acho melhor que os outros pastores. Isso não é verdade, porque todos os meus erros pesam tanto quanto os erros do meu irmão. Porque é pecado. A Bíblia vai falar de pecados maiores, vai, mas nesse padrão de pecado, tudo é pecado, tudo é erro. Então, eu não estou apto ou legalmente habilitado a tomar decisões, principalmente no tribunal de Deus. E isso afeta diretamente os meus relacionamentos. Por que eu estou trazendo isso? E provavelmente nós vamos trabalhar isso durante um período. Porque a gente criou uma cultura legalista e isso tem afetado diretamente a crença na igreja. E eu sou contra uma igreja que não confronta os pecados. Eu sou contra uma igreja que não confronta o erro, que não confronta a necessidade de mudança, de arrependimento. Eu sou totalmente contra. Acho que a igreja faz esse papel. Mas ela tem que deixar a pessoa decidir o que ela quer. Ela não tem que decidir pela pessoa. E a igreja, ela não necessariamente tem o papel de advogado de acusação. Porque já existe um advogado de acusação. Então, o acusador, ele sempre vai destacar as atitudes erradas da pessoa. E nunca o que traz legalidade para ela ser liberta. E como a gente trouxe ontem, a liberdade do pecado, ela não é você ficar livre do pecado que cometeu. A liberdade do pecado é a liberdade de não pecar. Claro que ele anula o pecado que você cometeu, mas ele te liberta do vício, ele te liberta da prisão de viver uma vida de pecado. Então, quando eu olho para um irmão, quando eu olho para a igreja, se o meu coração é do advogado de defesa, é como é que eu posso apresentar Cristo para essa pessoa para que ela se arrependa? A partir do momento que ela se arrependeu, ela legalmente fica livre do pecado. Eu não estou preocupado em fazer com que ela pague ou não pague. Eu estou preocupado em libertá-la. Esse é o coração de Cristo. E o coração de Cristo é nos fazer, enrolei a língua aqui, fazer-nos livre do pecado, consequentemente da condenação. Porque se eu ficasse livre
só do pecado que cometi, provavelmente eu cometeria outros e eu não me livraria da condenação, porque eu preciso só de um pecadozinho assim para ser condenado. E talvez você já tenha cometido alguns hoje. Então, o mundo, com isso, com esse tipo de mentalidade que eu estou trazendo à luz aqui, o mundo aprendeu que a igreja é um lugar de condenação. Então, o mundo não quer a igreja, porque é um lugar de condenação. Faz uma análise geral, faz uma análise do nosso comportamento, do nosso sentimento, quando a gente encontra com a pessoa, com um Lázaro da vida. Como é que a gente age? De verdade, eu, o homem natural, eu vou ser muito violento com ele. É assim que eu sinto, que eu seria. Se eu tivesse uma arma, eu não sei o que aconteceria. Mas eu, o homem espiritual, tenho que olhar para ele e fazer, como é que eu tiro esse cara da condenação? Da prisão do que ele está vivendo. E aí eu quero só fazer uma ilustração rápida aqui. O maior ameaça hoje do Lázaro não é a vida de algumas pessoas que ele matou e que ele pode vir a matar. A maior ameaça dele é que ele criou uma cultura de super-herói para os jovens. Existe uma geração aprendendo que é legal ser Lázaro e confrontar a polícia. No Nordeste já tem um menino que deu gritos lá e confrontou a polícia como uma defesa do Lázaro lá, como defendendo ele vai se tornar um ídolo como Che Guevara se tornou. Então a igreja precisa trazer libertação para um cara desse, como trouxe, por exemplo, para um gadareno, que provavelmente não, com certeza era muito mais violento do que o Lázaro, e que a história que nós lembramos do gadareno é de um homem louco que ganhou 10 cidades para Jesus. Então, como o meu papel de igreja não é a condenação, eu tenho que estar o tempo todo preocupado com a liberdade dessa pessoa do pecado, dela ser livre do pecado, porque condenada ela já está. Não preciso ajudar, porque legalmente todos nós estávamos condenados. Então, a igreja é o lugar da liberdade plena. Quando você olha para Just, você precisa olhar para um lugar que você vai ter liberdade plena. Liberdade não é liberdade para fazer o que você quer. Isso é outra cilada. Eu vou falar daqui a um minuto. Mas a liberdade de você ser livre, liberto de uma amarra que chama-se pecado. Então, a liberdade de fazer o que eu quero é o hedonismo. É a prisão de viver pelos meus prazeres, de ter que me satisfazer o tempo todo. Isso deixa para outra reunião nossa. Mas a liberdade que eu estou dizendo é, eu não estou mais preso. Eu só faço aquilo se eu quiser. Eu não estou preso a esse tipo de prática pecaminosa. Então, a liberdade que o Senhor nos deu é para não pecarmos. Então, muitas pessoas querem a liberdade a liberdade para fazer o que quiser, para viver nos seus próprios prazeres, e isso é uma armadilha, porque elas ficam presas mentalmente. Porque aquele tipo de prazer te leva a outro tipo de prazer, leva a outro tipo de prazer, e você vai ficar preso àquilo. Você não tem a liberdade de escolher, hoje eu não vou fazer isso. A liberdade é, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou pecar. Amanhã eu não vou pecar. E eu tenho um motivo para isso. Eu quero ser livre. Eu quero viver a vida que Jesus quer para mim de liberdade. E aí eu não caio nem em pequenas ciladas mais de desejos humanos. E aí o adultério não vai existir na minha vida, a pornografia não vai existir na minha vida, o roubo, a mentira, a fofoca não vai existir na minha vida, porque eu estou livre. Não é porque eu estou só me esforçando para isso que eu devo me esforçar, mas eu estou agora completamente porque a verdade me libertou, porque o Filho me fez verdadeiramente livre. Porque todo aquele que vive em pecado, ele está preso. Ele é filho do pecado. Ele é o filho do diabo. A Bíblia vai falar. Jesus falando com os fariseus. Desculpa, gente. São uma alergiazinha. Então, de forma resumida, eu não quero, às vezes, me relacionar com a igreja porque eu me sinto mais preso na igreja do que fora da igreja.
Eu estou preso ao pecado, estou infeliz. Eu estou te falando de cristãos que se afastaram da igreja. Eu estou infeliz, ou estou sozinho, não estou praticando pecados graves, mas também estou sozinho e estou em pecado porque eu não estou conectado ao corpo, eu estou em desobediência a Deus, mas eu não consigo estar na igreja porque eu me sinto acusado. E eu não me sinto acusado porque eu peco, eu me sinto acusado porque eu me sinto preso ao pecado, eu não consigo me livrar disso. E aí muitos, e eu quero que você pense, tanto de linhas de pecado que a gente se sente preso e que a gente não quer estar na igreja. E aí, onde essa pessoa se prende no final? A solidão. E qual o resultado final disso? Depressão. E é o que mais cresce no mundo. E por que que a depressão cresce tanto? Porque eu estou sendo condenado onde eu deveria ser liberto. Então eu não consigo ter um relacionamento bom com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho, com amigos. E eu não consigo ter com a igreja, porque não tem ninguém me dizendo como ser liberto, que é o nosso papel. Que é o meu papel aqui de te falar. Você já foi liberto. Você foi liberto de todos os vícios, de todos os seus pecados. E esse é o momento de abrir mão disso, de tomar a decisão. Você quer liberdade no seu casamento? Você quer liberdade, sei lá, com os seus amigos? Entenda que Jesus não te ama pelas suas atitudes, pelo que você cometeu e pelo que você talvez esteja preso ainda. Quer prova disso? Olha o quanto Jesus foi paciente com seus discípulos. Então, seus discípulos vão roubar, trair, abandonar. E ele é paciente, porque ele os vê como livres. Porque ele, o filho ali, os libertou verdadeiramente. Porque a verdade sobre eles seria conhecida e eles se veriam como livres. Saberiam que não haveria mais condenação nenhuma. Mas Pedro daqui a pouco vai negar de novo Jesus quando o lençol é aberto e é para ele ir aos gentios e ele não vai. Isso é pecado, desobediência ao Senhor. Praticamente uma feitiçaria. Autossolução, sendo Deus da vida dele. Mas Jesus não está vendo isso, ele está vendo assim, eu já te libertei, falta você ter mais consciência. Eu sinto que a gente está assim. E eu sinto que a gente precisa receber as pessoas assim. Hoje o papo está um pouquinho diferente, como todos mais maduros, todos mais tendo vida na igreja. Talvez essa seja a verdade. Você tem vida na igreja. Você tem um papel na igreja. Libertar aos seus irmãos. Para isso você precisa ser verdadeiramente livre. Libertar os seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido. Mesmo que eles errem novamente, como os discípulos erraram. Isso é a graça. É isso que é graça. É operar acima da legalidade condenatória. Entregar algo que a pessoa não merece. Foi isso que Jesus fez com a gente. Nos deu algo que não merecíamos. Esse é o papel do advogado de defesa. E ele não dorme. A Bíblia diz que ele não dormita. Ele não para. Nos defende todo o tempo. E quando a gente está dormindo, ainda está nos abençoando. E aí, quando a gente avança com esse tipo de mentalidade, nós abrimos mão do legalismo e a depressão vai embora. Os vícios vão embora. A agressividade que temos para poder dominar situações vão embora. E essas são cadeias que a ciência não chegou à raiz. Os psiquiatras, psicólogos chegam até o estresse da pessoa e trabalham ali o estresse, mas não conseguem livrar a consciência da pessoa, porque ela carrega essa bagagem. A verdade sobre o que Jesus fez por você e fez por mim nos livra da consciência condenatória. Porque o diabo opera com setas nos condenando, acusando o tempo todo para nos condenar. Desculpa, acusando, não condenando. E eu já fui liberto. E quando eu recebo a mensagem da verdade, eu me sinto liberto. Que a psiquiatria, a psicologia, ninguém pode fazer isso. Que é a liberdade de estar na presença do Pai.
Eu não posso ter dúvida sobre isso. Eu preciso avançar para entender melhor isso. Às vezes, você vê o telefone tocando e você tem uma dívida, a primeira coisa que você sente é vergonha, não vou atender. Às vezes você encontra com um credor na rua, a primeira coisa que você faz é: tô devendo para ele, eu vou até atravessar a rua, vou fingir que não vi. Talvez você não faça isso, mas o seu sentimento é: eu tô devendo, não quero encontrar com essa pessoa, por vergonha. É por isso que a maioria das pessoas estão deixando a igreja, não é pelos relacionamentos, é porque elas se sentem acusadas, condenadas e perseguidas dentro da igreja. A igreja é um lugar de libertação. Eu quero que, se você está afastado da igreja, volte para a sua igreja, volte para uma igreja que você se sinta bem. Por quê? Porque esse é um ambiente de liberdade, de libertação, onde você vai amadurecer. Eu tive algumas dívidas na minha vida, e uma vez eu não tinha culpa dessa dívida. E eu, não tendo culpa, porque o Sem Parar, algum funcionário criou uma conta num carro que eu nem tinha mais, já tinha vendido esse carro. E a conta vinha para mim. E eu não recebi durante meses, quando veio era uma conta muito grande, e eu tinha de pagar aquilo, e eu pedia, a pessoa falava: entendi, e não resolvia, e voltava no mês seguinte cobrando de novo e com a conta maior ainda. Isso foram uns 5 meses, mais ou menos. E eu, às vezes, viajando, passava no pedágio, eu tinha vergonha. Tipo assim, vão me cobrar. Eu parava no posto de gasolina e tinha aquelas cabines, às vezes a moça vinha para me vender eu Sem Parar, me sentia constrangido. Porque eu nem dívida tinha, mas eu me sentia acusado. É assim que a gente vive hoje, não há mais dívida, mas a gente se sente acusado quando a gente se aproxima de um cristão, da igreja, de alguém. Nós fomos libertos dessa dívida. E aí um dia alguém resolveu lá, falou: eu vou te mandar o boleto. Eu tive de pagar o boleto para encerrar esse assunto. Aí eu fui lá, paguei, não era minha. Então, eu tive de fazer algo que não era, como se uma dívida que não era mais minha está sendo paga, sabe assim? E em Cristo é a mesma coisa, é uma dívida que não é mais minha, ele assumiu a dívida. Ele foi lá e pagou. Não tem mais dívida. Então agora eu encontro com o Sem Parar, e eu estufo o peito. Eu me sinto à vontade de entrar no ambiente. Não tem mais dívida. Na igreja, na vida com Cristo também é assim. Nós precisamos entender que isso foi pago. Não tem mais dívida nenhuma. E se você sente que tem alguma dívida, confesse. Traga a luz, porque eu tive de fazer isso com Sem Parar. Trazer a luz. Qual é a dívida? Mostra o que está acontecendo para eu entender. Confesse suas dívidas. Confesse seus erros. Porque quando você traz essa luz, o nosso advogado de defesa vai simplesmente fazer assim: tá pago. Me dá o boleto, tá pago. Mas quando eu fico buscando pelos meus esforços, com certeza eu nunca vou conseguir pagar. Não é que eu não possa parar de pecar pela minha carne, é que eu não me livro do pecado. E ele continua eu carregando ele, e ele me tentando, e eu me sentindo indigno. Então, o que Jesus fez conosco foi nos libertar do pecado. E quando eu busco esse acesso da liberdade, que o advogado de defesa conquistou por mim, aí eu sou verdadeiramente livre. Jesus fez isso por mim. Existe uma mentalidade na igreja que tem nos separado do amor de Deus. Essa mentalidade é a mentalidade de condenação que o diabo está lançando. Romanos 8:38 diz o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nenhuma acusação, nenhum boleto falso, nenhum boleto verdadeiro, nenhum erro do passado, nenhuma acusação mentirosa pode me separar do amor de Deus que está no advogado de defesa.
O amor de Deus não está na acusação, está no advogado de defesa, está na graça que eu recebi. E eu quero que você comece essa semana sabendo que nada vai te separar do amor de Deus, que está em Cristo, que está na igreja dele, que está nos seus irmãos, que está na assembleia que ele estabeleceu para você, que ele já deu como graça e paz e favor dentro da sua família. Em nome de Jesus, eu oro agora que cada mente aqui receba a liberdade que Jesus te deu de não pecar. A liberdade de ser livre, verdadeiramente livre do pecado, da mentira, da acusação e da condenação. Você foi feito livre. E eu abençoo sua vida agora, para que você caminhe cada vez mais em santidade, sendo referência para os seus irmãos, sendo bênção para sua família, e que muitos achem em você um modelo para poder se aproximar mais ainda de Cristo. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada na presença dele. Você vai provar libertação de acusações antigas na sua vida e de vícios em várias áreas. Cada vez que você se lembrar do vício, coloca isso no tribunal, não esconda isso do tribunal, porque lá o advogado de defesa vai te dar liberdade dessa área e te livrar disso. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Amém, gente.